rapaziada, não sou mais Bahia, tudo beleza? Barbaço na área, tô aqui para começar mais um vídeo e dessa vez mais um Barbaço Opina pra gente poder falar sobre um assunto meio chato que eu nem gosto tanto de abordar, mas que eu julgo como necessário. Vejo muitos canais por aí fazendo caça-cliques por falar mal da Rede Globo. Não é um tipo de política que eu adoto, mas, como eu disse, né, tem vezes que é inevitável. Eu julgo que essa vez realmente não tem como a gente deixar passar. Bom, antes de qualquer coisa, eu peço encarecidamente que você deixe aquele seu like para fortalecer, para poder impulsionar esse vídeo, fazer com que o YouTube recomende para outras pessoas. Se inscreva no canal se ainda não for inscrito, ative as notificações para receber todas as novidades e compartilhe com a rapaziada para dar aquela força pra gente, belezinha? Bom, eu acho que vocês devem ter acompanhado, porque quando a gente vê um jogador fazendo 3 gols com a camisa do Bahia, a gente fica na expectativa de assistir o Fantástico naquele dia ou no dia seguinte para poder acompanhar qual música esse determinado jogador do Bahia vai pedir. E aconteceu um caso bem agravante e que, de certa forma, incomoda e repercutiu no dia de hoje por conta de alguns esclarecimentos que nós tivemos nesse último domingo, no dia de ontem, após Gilberto marcar não só 3, como 4 gols diante da equipe do Altos do Piauí pela Copa do Nordeste. O Fantástico simplesmente não passou os gols do Bahia, o Fantástico simplesmente não passou os gols de Gilberto e não pediu música para o atacante poder falar o que ele desejava ouvir para celebrar essa marca expressiva de 4 gols em apenas uma partida. E aí muita gente entrou num dilema para poder entender por que o Fantástico não deu essa moral pro cara e não concedeu a ele o pedido de música. E aí muita gente questionou a própria Copa do Nordeste para poder entender um pouco acerca de possibilidade de direito de transmissão, direito de imagem e coisas do tipo. E a Copa do Nordeste se manifestou no dia de hoje através das suas redes sociais com um comunicado explicando o seguinte. Comunicado: ausência dos gols da Copa do Nordeste no Fantástico. Ontem, os gols do Bahia 5, Altos 0, não foram exibidos no Fantástico da Rede Globo. Assim como Gilberto, autor de 4 gols, não teve a oportunidade de pedir música, como é de praxe no programa. Muitos torcedores perguntaram se a Copa do Nordeste não liberou a utilização das imagens. Então, aproveitamos para reforçar que todos os gols da competição são disponibilizados para as emissoras interessadas, para que as emissoras interessadas utilizem em suas programações. A decisão de não exibir os gols no Fantástico de ontem foi exclusivamente da Rede Globo. E aí a gente começa a se questionar, por que não passar, né? Eu acho que a explicação da Copa do Nordeste é necessária para que todo mundo entenda, mas a gente meio que já conseguia perceber que realmente não era por conta de questão de direito de imagem, porque o Campeonato Carioca está sendo transmitido pela Record e passa tranquilamente, o Campeonato Baiano está sendo transmitido pela TVE e passa tranquilamente, e é uma parada que, de certa forma, incomoda, né? A gente fala que não faz muita questão, que a mídia do eixo fique falando da gente, a gente fala que não faz muita questão, que eles fiquem toda hora puxando o saco pra cá, porque às vezes até zica esse negócio, a gente não viaja muito nessa coisa, mas é inevitável, né? Quando não aparece uma coisa que é comum, que é normal, é padrão e tem que acontecer, a gente se questiona o motivo de não acontecer. Por que o Bahia está sendo excluído? Pior, por que a Copa do Nordeste, uma competição regional, a que mais paga aqui na região, a que mais paga no Norte, no Nordeste e também possivelmente no Centro-Oeste, por que não está passando as imagens dos jogos dessa competição? É um boicote? É para tentar, sei lá, centralizar as transmissões e combater, de certa maneira, as plataformas de streaming que têm surgido frequentemente para transmitir os jogos? Qual é a intenção da Rede Globo de televisão de promover essa espécie de boicote e não passar os gols da Copa do Nordeste e especificamente não passar os gols do Bahia? Pior, não passar o pedido de música do cara, sendo que isso é um padrão, é algo que acontece com frequência, independente da competição, independente de qualquer coisa no programa. Realmente não dá para entender e só faz atestar, né, os grandes problemas que a gente já identifica há muito tempo no tratamento não só com as equipes do Nordeste, mas
com a nossa região de maneira mais abrangente. Aí vai vir gente falando que é mimimi, vai vir gente falando que é chororô, vai vir gente apontando o dedo daqui e dali, possivelmente vão aparecer torcedores de times do eixo Rio-São Paulo e de outras regiões do Brasil falando que é bobagem e tal, mas não entra na minha cabeça que toda essa construção histórica que a gente já vê acontecendo há muito tempo, todos esses problemas culturais, sociais que a gente enfrenta e a gente trava grandes lutas para poder ter o nosso lugar ao sol, a gente ter espaço, a gente poder ter voz e a gente poder ter a nossa expressividade, a nossa representatividade em cenário nacional e até internacional, se possível, mas não tem para onde correr. É aquela parada da recorrência que a gente fala. Não é uma vez, não são duas, não são três, não são quatro, não são cinco. São inúmeras vezes em que a gente sente na pele, de certa maneira, o futebol na nossa região sendo ignorado. E agora aconteceu mais uma vez e está mais do que evidenciado, esclarecido pela própria competição, pela própria Copa do Nordeste, que não é por conta de direito de imagem, nem algo do tipo. É por uma determinação da própria emissora. Descaso, desrespeito e uma parada que, na minha concepção, por mais que eu não faça a mínima questão, não entra na cabeça. Não tem nenhum tipo de cabimento e tem que ser repreendido, tem que ser exposto, tem que trazer à tona mesmo para a gente não permitir essas situações de continuarem acontecendo. Tá? E não tô falando porque é o Bahia, não. Aqui no canal eu tô dando uma ênfase maior porque é um canal independente sobre o Esporte Clube Bahia. Mas acontecendo com outras equipes também daqui da nossa região é sim motivo de se indignar, de se chatear, tá? Mas é claro, se a Globo, se o Fantástico não quis fazer o trabalho deles aí, a gente fez. Eu falei com o Gilberto no dia de hoje, perguntei qual música que ele queria. Ele disse que queria a música Auto Reverse do Rapa. E como a gente não pode botar aqui devido a questões de direitos autorais e coisas do tipo, a gente sim tem uma justificativa. A gente está disponibilizando esse vídeo para vocês na nossa página do Instagram, @eusomaisbahia. Eu vou botar o link aí na descrição, é só você clicar que você pode conferir o vídeo, independente se você tem conta no Instagram ou não, esse link te leva até esse vídeo, beleza? Então, confira aí agora, veja aí, clicando no link da descrição, os 4 gols de Gilberto com a música escolhida pelo mesmo e uma explicaçãozinha ali no começo, beleza? Pessoal, é isso. Tá? Não vou me calar nessas situações, porque eu acho que eu não devo me calar. Nosso canal tem um alcance muito grande, são quase 100 mil seguidores, são quase 100 mil inscritos aqui. Lá no Instagram são 80 mil seguidores, no meu Instagram pessoal também está chegando a 38 mil seguidores. São números muito expressivos e a gente não pode deixar de usar a nossa influência para poder abordar questões que às vezes nem são questões tão relevantes, mas que são questões que não podem deixar de ser abordadas, tá? Então fica aí o nosso relato, fica aí o desabafo, fica aí o alerta mais uma vez com essa tal dessa Rede Globo de televisão. Valeu? Tamo junto, muito obrigado pela audiência até aqui. Se gostou do vídeo já sabe, fortalece como gostei, deixa o like, se inscreve se não for inscrito, ativa as notificações e compartilha com a rapaziada. Um forte abraço, eu sou Mais Bahia, eu sou Mais do Nordeste. E você?